Olá pessoal, um vídeo diferente aí. Vamos ver aqui os possíveis resultados para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 38ª rodada. Bom, para a classificação para a Série A, ou seja, os 4 primeiros colocados, podem acontecer várias situações. Primeira situação, supondo que Bahia e Vasco percam e o Sport ganha. Então, podemos ter o Cruzeiro em primeiro, o Grêmio em segundo, e aí ficamos com o Ituano em terceiro, e no quarto colocado será a Bahia, ou será o Sport, se esse ganhar por 7-0 do Vila Nova. Situação 2. O Bahia perde, o Vasco empata e o Sport ganha. Então vamos ter o Cruzeiro em primeiro, o Grêmio em segundo, o Vasco em terceiro, e em quarto ficaria o Bahia ou o Sport, se esse ganhar por 7-0 do Vila Nova. Situação 3. O Bahia empata e o Vasco ganha. E o Sport também ganha. Então vamos ter Cruzeiro, segundo Grêmio ou Vasco, terceiro Vasco ou Grêmio. E em quarto, é porque aqui vai depender do jogo do Grêmio, né? A gente não sabe se o Grêmio vai empatar, perder ou ganhar. Tá ok? Por isso que eu botei essas duas opções. E em quarto ficaria Bahia ou o Sport, se esse ganhar do Vila Nova de 7-0. Situação 4. O Bahia empata, o Vasco perde e o Sport ganha. Então vamos ter o Cruzeiro em primeiro, em segundo o Grêmio, em terceiro o Bahia, em quarto o Vasco ou o Sport, se esse ganhar do Vila Nova por 6-0. Situação 5. O Bahia e o Vasco empatam. Então eu vou ter o Cruzeiro em primeiro, Grêmio em segundo, Bahia em terceiro e em quarto o Vasco. Ficando o Sport então de fora. Situação 6. O Bahia empata e o Vasco ganha. Então vamos ter o Cruzeiro em primeiro, Grêmio ou Vasco, pela mesma situação, eu não sei do jogo do Grêmio. O Grêmio vai jogar com o Brusque, né? Então, não sei se ele pode ganhar ou perder ou empatar. Vasco ou Grêmio. Então, aí não analisei esse resultado, então eu preferi escrever apenas isso aí. E em quarto ficará o Bahia, ok? E o Sport novamente ficará para fora. Situação 7, o Bahia ganha e o Vasco perde. Então vamos ter em primeiro o Cruzeiro, em segundo Grêmio ou Bahia, vai depender do resultado do Grêmio. Em terceiro Bahia ou Grêmio, evidentemente. Em quarto o Ituano. Aí ficaria o Vasco e o Sport fora da Série A. Situação 8, o Bahia ganha e o Vasco empata. Então vamos ter Cruzeiro em primeiro, em segundo Grêmio ou Bahia, em terceiro Bahia ou Grêmio e em quarto o Vasco. Aí ficaria o Sport fora, né? Agora vamos ver a situação para a classificação na zona de rebaixamento. Então, situação 1, o CSA ganha ou empata e Novo Horizontino não ganha. Então, vamos ter Novo Horizontino na 17ª, Brusque Operário na 18ª, Operário Brusque na 19ª, porque aqui eu não sei o resultado desses dois jogos, e Náutico. Esses seriam os 4 rebaixados, então. Situação 2. O CSA empata ou perde e Novo Horizontino ganha. Então, o CSA vai para a zona do rebaixamento e ficando os outros 3 da mesma forma. Situação 3. O CSA perde, Novo Horizontino empata ou ganha. Então, vamos ter o CSA na última colocação aqui, né, no 17º, e os outros 3 também, como já havíamos feito. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.